Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Na noite abafada em Volta Redonda, um Flamengo formado por jovens talentos entrou em campo e saiu com um empate que deixou tanto sinais de evolução quanto a sensação de que havia espaço para mais. O episódio decisivo aconteceu nos instantes finais, quando um choque dentro da área gerou enorme discussão e acabou se tornando o ponto central da entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti. O treinador destacou desde o início que a equipe ainda busca ritmo competitivo. A baixa média de idade traz energia e ousadia, mas também limitações físicas e emocionais. No primeiro tempo, o Flamengo conseguiu impor velocidade, criar espaços e construir jogadas de qualidade, mas pecou na finalização. Foram 3 chances claras, 2 com Wallace e uma com Iago, que poderiam ter mudado o rumo da partida. A segunda etapa trouxe um cenário diferente. A portuguesa voltou mais agressiva, pressionando alto e explorando bolas diretas. Em meio a essa mudança de postura, uma desatenção defensiva custou caro e resultou no gol adversário. Era o teste de maturidade que Pivetti já antecipava, como reagir diante da adversidade. As substituições trouxeram novo fôlego e reorganizaram o time. O Flamengo voltou a pressionar, retomou o controle das transições e conseguiu o empate com Iago, após jogada bem construída por Wallace. O gol foi a prova de que a equipe não se entregou e manteve a intensidade até o fim. O momento mais polêmico veio no último lance. Camargo entrou na área, sofreu contato e caiu. Para Pivetti, o toque foi evidente e deveria ter resultado em pênalti. O árbitro, no entanto, mandou-o seguir. O treinador lamentou a ausência de revisão pelo VAR, reforçando que a tecnologia existe justamente para corrigir erros em situações decisivas. A frustração com a arbitragem não apagou o orgulho pelo desempenho. Pivetti ressaltou que os garotos representaram bem a camisa rubro-negra, buscaram o resultado e mostraram entrega do início ao fim. Para ele, sair derrotado seria injusto diante da produção ofensiva e da postura combativa da equipe. O aspecto físico também foi determinante. A intensidade inicial deu lugar ao desgaste na segunda metade, reflexo da falta de ritmo e da exigência de enfrentar um adversário mais experiente. Agora, o desafio é recuperar os atletas em tempo hábil para o próximo compromisso contra o Bangu, já na quarta-feira. O calendário apertado adiciona complexidade. Com a antecipação da rodada por conta da Supercopa, os jovens precisam lidar com jogos consecutivos e pouco tempo de preparação. Isso exige atenção especial à recuperação e ao equilíbrio entre desempenho e preservação. A atmosfera no estádio reforçou o caráter pedagógico da partida. A torcida vibrou com as investidas ofensivas e reagiu com indignação ao lance final. Para os garotos, foi uma experiência de pressão real, onde cada decisão tem peso e cada detalhe pode definir o resultado. No balanço geral, Pivetti transformou a polêmica em aprendizado. O empate mostrou onde o time precisa evoluir, maior precisão nas finalizações, concentração defensiva e capacidade de manter intensidade até o apito final. Mais do que o placar, a noite em Volta Redonda serviu como lição de maturidade para uma geração que busca espaço e reconhecimento no futebol profissional. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O futebol brasileiro foi surpreendido por uma notícia que parece saída de um roteiro cinematográfico. Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras e uma das figuras mais influentes do esporte nacional, teria tomado uma decisão considerada chocante ao preparar uma oferta para comprar o Flamengo em 2026.
A revelação, ainda envolta em mistério, já provoca debates acalorados e desperta curiosidade em torcedores, dirigentes e especialistas, que tentam compreender os desdobramentos de um movimento tão ousado. A possibilidade de uma dirigente de um clube rival se lançar em uma empreitada dessa magnitude mexe com as estruturas do futebol brasileiro. O Flamengo, reconhecido como uma das maiores potências esportivas e financeiras da América do Sul, sempre foi visto como um gigante autossuficiente. A ideia de uma aquisição por parte de Leila Pereira abre espaço para questionamentos sobre poder, influência e os limites da rivalidade no esporte. Nos bastidores, a notícia teria surgido em reuniões discretas, onde empresários e consultores financeiros avaliaram a viabilidade de uma operação que poderia redefinir o cenário esportivo nacional. O valor de mercado do Flamengo, somado ao peso de sua marca, torna qualquer negociação complexa e de proporções inéditas. Ainda assim, fontes próximas afirmam que Leila estaria disposta a investir cifras bilionárias para concretizar o negócio. A repercussão imediata foi marcada por incredulidade. Torcedores rubro-negros reagiram com espanto, muitos considerando a ideia impossível ou até mesmo indesejável. Afinal, o Flamengo é mais do que um clube, é uma instituição cultural, com raízes profundas na identidade carioca e nacional. A possibilidade de uma compra por uma figura ligada a um rival histórico gera sentimentos contraditórios. Do lado palmeirense, a notícia também não passou despercebida. Parte da torcida vê a iniciativa como uma demonstração de poder e ambição, enquanto outros questionam se o movimento não poderia fragilizar a relação de Leila com o próprio Palmeiras. A presidente, conhecida por sua postura firme em investimentos pesados, já havia transformado o clube paulista em uma potência, mas agora parece mirar em um objetivo ainda maior. Especialistas em marketing esportivo destacam que uma eventual aquisição teria impacto global. O Flamengo, com sua imensa torcida e presença internacional, poderia se tornar a peça central de um projeto de expansão sem precedentes. Leila Pereira, empresária de sucesso, teria em mãos a oportunidade de unir sua visão estratégica com a força de uma marca que transcende fronteiras. A rivalidade histórica entre Palmeiras e Flamengo adiciona uma camada extra de drama narrativa. Durante anos, os dois clubes protagonizaram disputas memoráveis, tanto em campo quanto fora dele. A ideia de que a presidente de um clube rival poderia assumir o comando do Flamengo soa quase como uma inversão de papéis, capaz de reescrever capítulos inteiros da história do futebol brasileiro. No cenário político do esporte, dirigentes de outras agremiações acompanham com atenção. Uma eventual compra poderia abrir precedentes para novas formas de gestão e financiamento, aproximando o futebol brasileiro de modelos já vistos em ligas europeias, onde investidores privados assumem o controle de clubes tradicionais. O impacto seria profundo e duradouro. A mídia esportiva, por sua vez, não perdeu tempo em explorar cada detalhe. Programas de televisão, rádios e portais digitais dedicaram horas de cobertura ao tema, alimentando a curiosidade do público e ampliando o alcance da notícia. A narrativa de uma dirigente poderosa mirando o maior clube do país é irresistível para qualquer veículo de comunicação. Entre os torcedores, as opiniões se dividem. Alguns enxergam a possibilidade como uma chance de modernização e fortalecimento financeiro, enquanto outros temem a perda de identidade e autonomia. O Flamengo, afinal, sempre se orgulhou de sua independência e da força de sua torcida, que se considera parte fundamental da gestão e da alma do clube. Economistas esportivos ressaltam que a operação exigiria não apenas recursos financeiros, mas também negociações políticas e jurídicas complexas. O Estatuto do Flamengo, as regras da Confederação Brasileira de Futebol e até mesmo legislações internacionais poderiam entrar em jogo. Nada seria simples em um processo dessa magnitude. A própria figura de Leila Pereira se torna central na narrativa. Empresária de sucesso, dona de uma trajetória marcada por ousadia e investimentos pesados, ela já demonstrou que não teme desafios. Sua entrada no futebol, inicialmente vista com desconfiança, rapidamente se transformou em uma história de conquistas e afirmação. Agora, a possível compra do Flamengo seria o ápice de sua trajetória. O impacto cultural também não pode ser ignorado. O Flamengo é mais do que um clube, é um símbolo nacional, presente em músicas, filmes e na memória coletiva do país.
A ideia de que sua gestão poderia ser transferida para uma figura ligada a outro clube mexe com a imaginação e desperta debates sobre identidade e pertencimento. No campo esportivo, técnicos e jogadores também seriam afetados. Uma mudança de gestão dessa magnitude poderia alterar planos, contratações e até mesmo a filosofia de jogo. O Flamengo, que já se consolidou como uma potência dentro e fora de campo, poderia ganhar novos rumos sob a liderança de Leila. A notícia também levanta questões sobre o futuro do Palmeiras. Se confirmada, a decisão de Leila poderia significar uma transição de poder dentro do clube paulista, abrindo espaço para novos dirigentes e redefinindo estratégias. O impacto seria duplo, no Flamengo e no Palmeiras, dois gigantes do futebol brasileiro. Torcedores mais apaixonados já começaram a imaginar cenários hipotéticos. Como seria ver Leila Pereira comandando o Flamengo em uma final contra o Palmeiras? Que tipo de narrativa se construiria em torno dessa rivalidade transformada em gestão compartilhada? As possibilidades são infinitas e alimentam a imaginação coletiva. A decisão, ainda não oficializada, permanece como uma bomba relógio no noticiário esportivo. Cada novo detalhe que surge aumenta a curiosidade e a expectativa. O ano de 2026 pode marcar não apenas uma temporada esportiva, mas uma verdadeira revolução na forma como o futebol brasileiro é administrado. Enquanto isso, dirigentes, torcedores e jornalistas aguardam ansiosamente por confirmações. O silêncio estratégico de Leila Pereira apenas aumenta o suspense, criando um clima de mistério que mantém todos atentos. A cada dia, novas especulações surgem, mas a verdade permanece guardada a 7 chaves. Se concretizada, a compra do Flamengo por Leila Pereira seria um marco histórico, capaz de redefinir não apenas o destino de 2 clubes, mas também o futuro do futebol brasileiro. Uma decisão ousada, polêmica e transformadora, que já entrou para o imaginário coletivo antes mesmo de se tornar realidade. O que se sabe até agora é que a notícia já cumpriu seu papel: capturar a atenção, despertar curiosidade e provocar debates intensos. O futebol brasileiro, sempre marcado por paixões e rivalidades, encontra-se diante de uma narrativa inédita, que promete manter o público em suspense até o último capítulo. A repercussão da notícia de que Leila Pereira estaria preparando uma oferta para comprar o Flamengo em 2026 continua a se espalhar como um incêndio no cenário esportivo brasileiro. A cada dia, novos desdobramentos surgem, e a curiosidade do público só aumenta. O impacto não se limita ao futebol, trata-se de uma movimentação que mexe com a política esportiva, com o mercado financeiro e até com a cultura popular, já que o Flamengo é um símbolo nacional. Entre os torcedores rubro-negros, a reação permanece intensa e dividida. Muitos enxergam a possibilidade como uma ameaça à identidade do clube, temendo que uma figura ligada a outro gigante do futebol brasileiro possa alterar tradições e valores históricos. Outros, no entanto, acreditam que a entrada de Leila poderia trazer ainda mais investimentos, modernização e projeção internacional, transformando o Flamengo em uma potência ainda maior. No Palmeiras, a notícia também gera debates acalorados. Parte da torcida vê a iniciativa como um sinal de ambição sem limites, enquanto outra parcela questiona se Leila não estaria desviando seu foco do clube paulista. A ideia de que a presidente poderia se tornar dona de um rival histórico provoca sentimentos de orgulho e desconfiança ao mesmo tempo, criando uma atmosfera de tensão entre os próprios palmeirenses. A mídia esportiva segue explorando cada detalhe da história. Programas de televisão e rádio dedicam horas de análise, enquanto colunistas escrevem artigos opinativos sobre os possíveis impactos da decisão. O tema se tornou pauta obrigatória, e a narrativa de uma dirigente poderosa mirando o maior clube do país é vista como uma oportunidade única de atrair audiência e engajamento. Economistas e especialistas em gestão esportiva destacam que a repercussão vai muito além das arquibancadas. Uma eventual compra do Flamengo por Leila Pereira poderia abrir precedentes para novas formas de administração no futebol brasileiro, aproximando o modelo de gestão de clubes ao que já acontece em ligas europeias. Isso poderia transformar o esporte nacional em um mercado ainda mais competitivo e globalizado. Dirigentes de outros clubes acompanham com atenção e preocupação. Se confirmada, a operação poderia alterar o equilíbrio de forças no futebol brasileiro, criando um cenário em que o Flamengo se tornaria praticamente imbatível em termos de estrutura e investimento.
Essa possibilidade gera apreensão entre rivais, que já discutem estratégias para não ficarem para trás. A repercussão também alcança o campo político. Parlamentares e autoridades esportivas começaram a debater se uma transação desse porte deveria ser regulada de forma mais rígida, para evitar concentração excessiva de poder. O tema já desperta discussões sobre transparência, governança e os limites da influência de empresários no futebol. Nas redes sociais, a notícia continua a ser um dos assuntos mais comentados. Torcedores criam memes, vídeos e debates acalorados, transformando a possível compra em um fenômeno cultural. A polarização é evidente: de um lado, os que celebram a ousadia de Leila; de outro, os que rejeitam qualquer possibilidade de ver o Flamengo sob comando externo. Internacionalmente, a repercussão também é significativa. Veículos estrangeiros destacam a notícia como um exemplo da crescente profissionalização do futebol brasileiro e da força de suas marcas. O Flamengo, já reconhecido mundialmente, ganha ainda mais visibilidade, e Leila Pereira passa a ser vista como uma figura capaz de redefinir os rumos do esporte na América Latina. No fim das contas, a repercussão da notícia mostra que, mesmo sem confirmação oficial, o simples rumor já foi suficiente para mexer com paixões, interesses e expectativas. O futebol brasileiro, sempre marcado por rivalidades intensas, encontra-se diante de uma narrativa inédita, que promete manter o público em suspense até que os próximos capítulos sejam revelados. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.